Ok, 31 de março, São Francisco, domingo. Estou falando com meu irmão que está em Arapongas. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre consciência hoje. Então, primeira ideia, Jefferson, que eu comecei a falar com você e você abriu, mas depois sentiu uma certa dificuldade, é a seguinte. Quando você era pequeno, bebê, antes de 5 anos, antes de 3 anos, antes de um aninho, quer dizer, um aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, você sentia muita coisa. Muita coisa. Todas as coisas que o bebê sente, ele vai reduzindo o sentimento, tá? Ou ele tem possibilidade de sentir, muita possibilidade de sentir, muitos cheiros, muito gosto, ele tem muita possibilidade, mas se ele não for experimentando e testando esses sentimentos vão reduzindo. E os sentimentos que ele experimentou, ele vai colocando nas palavras que ele vai aprendendo. O bebê vai aprendendo. Eu estava aprendendo palavras. Eu podia sentir tudo isso, um monte de coisa, 10, mas eu consegui sentir só 3. Mesmo as coisas que eu senti só 3, eu tentava colocar nas palavras que o pai e a mãe foi ensinando. Reduzir o sentimento no fluxo da palavra, tá? Então, eu contente, triste, tá chorando, tá com dor, dói, blá, blá, sabe? Mamãe, papai. As palavras que eu vou falando eram um contexto muito maior. Por isso que eu falo da consciência da palavra e do sentir. Quando você falava papai ou mãezinha, paizinho, aquele momento que você falava essa palavra, era todo o contexto que tinha essa palavra. Era aquele local, aquele cheiro, aquelas coisas acontecendo, aquele sentimento acontecendo. Então essa palavra é muito maior do que pai e mãe. Entende? Então, quando eu falo para você que você pegar e pode aumentar a consciência aumentando o número de palavras, e aí que você falou do Josias, inclusive, você ensinou muitas palavras. Então, ao ensinar muitas palavras para o Josias, claro, também entrou dentro de você muitas palavras que você estava ensinando. Esse recurso das palavras dá novas possibilidades de você sentir e você explorar sentimentos. E para mim, explorar esses sentimentos é aumentar a consciência. Entendeu, Zé? Sim. Então, o que acontece? Você, aumentando o recurso de palavra e aumentando o sentimento relacionado com a palavra, o sentir, você aumenta a consciência. Legal? Daqui a pouco eu volto aí, tá? Daqui a pouco eu volto aí, porque é um pouco pesado isso. Isso é uma nova linha que eu gostei demais. Está acontecendo um encontro na Alemanha sobre isso, onde os sentimentos estão se abrindo com milhares de possibilidades, tá? Perto de 1.400 tipos de sentimentos diferentes que o humano tem, você entende? E não redução de triste, com nojo, enfadonho, melancólico, não. 1.400 sentimentos. Com 1.400 sentimentos, você tem uma consciência muito maior dos sentir. E pode simular coisas melhores, tá? O que eu vou passar para você é uma extrapolação agora, tipo filme de ficção científica, tá? Mas extrapolar bastante para voltar e a gente conversar sobre vida real. Legal? Então eu vou extrapolar pesado, depois a gente volta de vida real, tá? Pensa assim, dentro do teu cérebro, que é um universo inteiro, é um universo teu cérebro, tá? Esse universo, esse planeta, esse sistema solar, esse universo inteiro. Então nesse universo inteiro tem luzes acesas, certo? Certo. Estrelas, Sol, estrelinhas, reflexo da Lua, tem um monte de luz acesa. Então nesse universo teu cérebro, vou entrar dentro do teu cérebro, nesse universo, teu cérebro, nesse personagem, teu cérebro, tem um monte de áreas acesas dentro do cérebro, ativadas. Então são áreas ativadas. Daí, Benhor? Deixa eu ver se o Benhor fala um pouquinho aí. Fala, Benhor. Jackson? Tudo certo. Maravilha. Então vamos nessa. Estamos gravando. Benhor, eu vou fazer um repeteco para ver se você pega a ideia, tá? Ok, diga lá. Então é o seguinte, nós estamos assim, cérebro e área ativada, legal? Eu vou tentar fazer uma extrapolação meio científica, tá? De ficção científica, vou fazer uma ficção científica com o teu cérebro, manja, com o teu cérebro, o meu cérebro, o cérebro do Jefferson, uma ficção científica nisso.
Dentro do cérebro teu, tem áreas que são mais ativadas e menos ativadas no cérebro. E eles chamam isso de conectomas. Áreas que já estão mais ativadas, que está sendo mais acionada dentro do cérebro. E eu falei o seguinte pro Jefferson, imagine só você nesse universo. Esse qual? Planeta Terra, Sistema Solar, tudo que está em volta, de constelação de estrelas. Legal? Nesse momento, você está vendo, eu acho que o meu já saiu fora, né? Não. Não, tá lá. Nesse momento, então, desse universo, tá? Você está vendo esse monte de estrelas e pontos assinalados. Legal? E isso é teu cérebro. Então, parte do cérebro está ligado. Ok. Parte do cérebro está ativada. Quando esse conectoma, quando essa área, essa conexão cerebral está ativada, você é um eu com performance, um eu com força. Você entende? Um eu eu chamo um eu motorista, um eu pianista, um eu piloto, um eu cientista, um eu pensador, um eu, porque esse eu está dentro desse universo, você entende? E esse universo tem suas mudanças. Ok. Para você mudar de eu, de ser, eu não, ser, não vamos usar o ser. Para você mudar de ser, você vai fazer o seguinte, você vai usar o chamo que na física fala do buraco de minhoca. Já ouviu falar? Quando você passa de um universo para outro universo. Legal? Então você vai usar um buraco de minhoca. Por que eu falo buraco de minhoca? Porque olha só, todo sentir, que eu estava falando com o Jefferson antes, todo sentir, todo sentimento, quando você usa o sentimento e todas as possibilidades do sentir dentro do recurso da tua vida pessoal, imaginativa ou real, tá? Esses recursos de sentimento aumentam a consciência do ser. Quanto mais você tem a opção de sentir, mais consciência o ser passa a ter. Ok. Quando um dos filmes, ou quando o físico falou do buraco de minhoca, que você faz um transporte de um universo para outro através de um buraco de minhoca, tem um sentimento, tem uma lei, tem algo forte aí. Eu estou pegando isso, extrapolando isso e falando, tem o teu ser. O ser, não o nome Benhur, mas o ser que está dentro de você, Benhur. O ser Jefferson, o ser Jackson, o ser que está aqui dentro, saca? Esse ser, com essa constelação brilhando em volta dele, ele tem um espaço que é o buraco de minhoca e vai para outra constelação, outro universo. O que é o outro universo dentro do Ben-Hur? O que é outro universo dentro do Jefferson? O que é outro universo dentro do Jackson? Ativar áreas cerebrais diferentes. Você começa a ativar áreas cerebrais diferentes. Não usa mais as mesmas áreas para entender o mundo. Usa áreas diferentes. É como se agora eu sou um jogador. Agora eu estou no campo de futebol. Eu estou usando uma área cerebral diferente. Eu estou em outro universo. Não é o mesmo universo que estava atrás. Então, quando eu uso áreas cerebrais diferentes, eu tenho um ser, eu tenho uma percepção, eu tenho um processamento cerebral. Quando eu troco, eu mudei. O Benhur falou isso algumas vezes, por exemplo, Benhur, quando você falou assim, dá um sorriso, respira fundo, solta o sorriso e entra no carro. Entende? Uhum. Então você está usando a porta do carro como portal, o sorriso como portal, alguma coisa como portal, mas você quer ativar o teu cérebro de maneira diferente. Para não ser aquela mesma ativação que estava num momento, passar para outra ativação. Então você está entrando em outro universo. O universo, teu cérebro, sendo com áreas cerebrais estimuladas, pré-estimuladas diferentes. Então você já é um outro cara. Agora você é motorista. E o motorista pode brincar de pensar de um monte de coisa, tá? Mas é um motorista. Entende? Então agora eu vou extrapolar com vocês outra coisa. Vocês lembram do Jumper? Sim. O que o Jumper fazia? Ele saía de uma realidade na hora do perigo e ia para outra. Mas ele ia. Ele não mudava, certo? Sim. Então ele pulava no espaço, mas no mesmo tempo e no mesmo ser. Então, espaço diferente, tempo e ser igual. Você entende? Espaço é diferente, tempo e ser igual. Então ele só trocava espaço. O que fazia o De Volta no Futuro?
Também a mesma coisa. Mudava o tempo, não mexia no tempo. Espaço e tempo. Ele tanto ia para espaço diferente quanto para tempo diferente. Ia para o passado ou para o futuro. Então, você notou? O jumper, ele simplesmente mudava o espaço. Cá, cá, pá, tá. Você, Binho, já ensinou aula para adolescente, né? De piano. Você está tocando piano, você está ensinando ela, de repente ela ou ele entra num certo trauma, não gosta da ideia e você percebe, ele não está mais aqui. Esse cara fez um jumper. Ele não está mais ali. O ser dele está, o corpo está aqui, mas ele não está mais aqui. Ele saiu. Eu estava na sala de aula, você olha pro cara, olha para a cara dele, aquela cara de paisagem, e fala: esse cara não está mais aqui. Já fez o jumper. Por que fez o jumper? Porque fugiu de uma tensão, porque fugiu de uma dificuldade de aprender, ou porque fugiu porque não sentia emoção nenhuma, ou porque achou uma emoção boa e foi para ela. Mas não está mais aqui. Então esse cara está de corpo presente, mas o ser já foi. Então ele fez um jumper. Legal? A outra coisa que eu tenho, deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que eu não vou achar aqui o outro. Tem mais um aí. Tem mais um. Vamos conversar desses dois aí, para você entender. Não, tem um. Viu no Netflix um filme que chama Mistério? Sim, deu tempo? Mistério deu tempo? Deu tempo. Eu faço a sequência dele, eu assisti. O que ele faz lá? Para onde ele vai? Ele vai ou para o passado em épocas para mudar a história, tentar não mudar a história de alguém que mudou, mas ele vai Mas ele pula no tempo e no espaço. Sim, e no espaço. Mas só que ele faz o seguinte, ele leva um ator. O cara que vai coloca uma vestimenta diferente. Ele passa a ser um outro ser. Sim. Apesar de ter lembrança desse velho ser. Mas ele é um outro ser. Ele passa lá sendo um advogado, ou sendo um médico, ele é um outro ser, ele vira um ator. Igual Outlander também é a mesma coisa. Quem que é Outlander? É uma mulher que está na Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e vai lá para o passado. Na Escócia, na época da... Então, e tem uma... Você notou? Tem várias... Todo esse sentimento, tudo que passa nos filmes, são sentimentos que você pode ter e pode usar. Então vamos lá. Vamos usar esse sentimento, saca? Vamos usar o sentimento. Tem um cara que fala aqui no Congresso, ele falou para mim, na ideia dele, ele acha que a consciência ela emana da inibição. Não da ação, da inibição. Então quando você inibe, quando você evita algo, você tem consciência. Se você flui livremente, é sem consciência. Então, é inibição. Tem duas maneiras, não sei se vocês entenderam isso, talvez não, né? Entendeu? Não entendi. Entendeu, Jefferson, um pouquinho? Eu estou anotando mais ou menos. Inibição. A gente conversa. A inibição, tem duas maneiras de você praticar a inibição. Tá? Eu me lembrei de aquelas pessoas que praticam sexo sem a finalização. É na inibição que vem um poder, uma potência a mais usada para outro fluxo. E não para... Seria algo parecido. Você está falando na inibição? Mas instinto, você vai por instinto e você não está lá. A inibição é isso. Você não usa a tua moral. Você vai pelo instinto. Tá vendo? São caminhos do processo de inibição. Mas tem duas coisas também de inibição. Você sente alguma coisa, nega, você inibe o sentir. Você inibe. Outra coisa que você pode inibir, que é o grande segredo, cara, a grande sacada, é você usar o teu foco de atenção. Você sente algo nessas 10 coisas, mas você foca na outra coisa. E ao você focar na outra coisa, o próprio cérebro inibe o resto. Então, canalização. Isso. Mas você canaliza em algo que vai diferenciado daquilo. O que o Jefferson falou, por exemplo, de a parte sexual, caramba, que muitos usam, é estimular a reação da sexualidade, cria uma onda, uma força enorme, e aí nessa força você surfa, não concluindo a sexualidade, mas surfando numa motivação, numa força que veio da sexualidade, mas que você usa para obra de arte, negociar, para o que você quiser, mas ela veio, a onda veio, você entende? Você vai surfar nela.
Então, muitas coisas, muitas propagandas faz o apelo sexual justamente para criar essa onda para você concluir o negócio. Legal. Transmutação sexual. É essa lada. Quem gosta muito, os tibetanos gostam muito disso. Faz a sexualidade chegar no máximo, não há conclusão, pega aquela força e vai para outro lado. Agora eu vou apresentar para vocês e deixa eu ver a cara dele. Luiz. O Luiz é um cara. Luiz, você não tá aparecendo o rosto. Então veja só. Quando você pega essa força. Aí está o Luiz. Aí está o Luiz. O Luiz é. Tá escutando, Luiz? Não está escutando, daqui a pouco ele escuta. Então veja só. Quando você faz um processo de inibição, segundo esse cara, segundo essa ideia, segundo essa linha filosófica, a inibição gera um processo de consciência. Ok. A inibição nós podemos fazer por duas maneiras, que eu acho, pode ter mais. Uma é negar e a outra é focar a atenção em algo diferenciado. Quando você foca a atenção em algo, você inibe o resto. E aí você tem, segundo essa linha, uma consciência pela inibição, mas foi uma inibição não negada. Foi uma inibição focando o que deve ser feito. E a consciência é ampliada por causa disso. Tá bem. Tudo bom, Luiz? Tudo. Ainda na quest para ampliar a consciência sobre como ampliar... E esses são os dois meus irmãos. O de cima é o Ben-Hur, o loiro é o Ben-Hur. Ele é concertista de piano. E o de baixo é piloto de avião. Piloto de avião é Fórmula 1 avião. Prazer em conhecê-los. Prazer, Luiz. O Luiz é um cara que tem um... O Jefferson parece um clone seu. Pois é. Tem essa também. Então, cara, o Luiz, coisa nova que eu não te falei, eu vou repetir de novo para você, só para você sacar. Que eu mandei umas mensagens para você sobre universo paralelo, blá, 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 para você sacar a ideia, tá? Olha só, vou voltar agora a falar para o Luiz. O Luiz é um cara que tem uma conexão muito rápida com neurociência, tá? O Luiz está fazendo um aparelhinho para falar com pessoas com coma. Já está pronto o aparelhinho, ele consegue falar com pessoas com coma. Não é bem assim, é sim ou não, mas essa é a ideia, você entende? Ele tem uma... Luiz, olha só, se você pensar no universo... Tá escutando? Sim. Tá. Se você pensar no universo inteiro, em volta do planeta Terra, em volta de você, legal, o Ben-Hur e Jefferson, tem um cometa que passa no sistema solar, que passa em volta da Terra, e o cometa é da Silva Borges, é o nome dele. Asteroide. Um asteroide. É da Silva, porque ele ganhou um concurso de melhor em não sei o que, em neurociência, alguma coisa assim. E nesse concurso, deu da Silva Borges é o asteroide que passa perto da Terra. Esse cara é muito sacana, de inteligente, você entende? Vamos lá. Luiz, realiza o seguinte. Então, o universo inteiro, tá? Planeta Terra, o universo inteiro do planeta Terra. Não os outros universos, legal? Tá. Tem um monte de estrela brilhando, tem um sol brilhando. Ok. Pensa que esse universo, é o ser. E essas estrelas brilhando é a parte do teu cérebro que está estimulada. É o teu conectoma. A partir do momento que você vai pelo buraco de minhoca, né? Você entende? Você vai para um outro universo e estimula diferentes áreas e continua se estabelecendo um outro ser num universo paralelo. Porque agora é o mesmo corpo, é o mesmo cérebro, mas a percepção e o processamento é outro, cara. Não é mais o mesmo ser. Você entende? Saiu e virou para outro ser. Como fazer? Diga. Na teoria que você tem hoje da física, da astrofísica, realmente o buraco negro, ele não... Aí é discussão etimológica, mas o buraco negro ele não vai te levar para outro universo. Buraco de minhoca. Não, buraco de minhoca. Ah, o buraco de minhoca. Buraco de minhoca. Buraco passa de um universo para o outro. Exato. Aí é uma discussão muito grande que tem se ele te levaria para outro, mas aí a discussão cai no campo da etimologia, do que seria outro, o que está contido nele mesmo. Então, é discutido se ele pode ir para outro universo ou se ele vai para uma distância muito grande no mesmo universo. Então, mas olha só, o que eu falei no começo também, o que importa é que o que esses caras, cientistas, o que esses artistas fazem, gera uma percepção, um sentimento diferente. A gente pegar esse sentimento e usar para a nossa vida. Então, quando o Luiz muda
o Luiz que agora sai de um cara que está fazendo paper, vai jogar bola, ele passa a ser um jogador inteiro, ou ele continua com o mesmo Luiz que faz paper. Esse que faz paper não adianta nada, cara. Não vai jogar bola bem. Então eu tenho que passar. Se não é o buraco de minhoca, é outra coisa, mas é esse sentir, esse sentimento que você mudou. Pá, é do outro lado. Virou do outro lado. Daí eu falei para o Benhur e para o Jefferson dois exemplos bacanas. Por exemplo, quando você tem o jumper, o que o jumper faz? O jumper é um cara que simplesmente sai daqui, tá? Ele deixa o corpo aqui e ele se percebe em outro espaço, no mesmo tempo, e o mesmo ser. Então tá a mesma rede acionada, mas em outro espaço. Então ele está num lugar, teoricamente, eu falei até para o meu irmão, ele está dando aula com um aluno, um adolescente, e de repente ele olha para o aluno e já está com cara de paisagem porque não está mais ali. Isso é jumper. O cara foge da sala de aula e faz cara de paisagem porque ele não está mais na sala de aula. Jumper. Aí o outro exemplo que a gente falou foi De Volta ao Futuro. De Volta ao Futuro e o quê? E o Mistério do Tempo. E o Mistério do Tempo. Volta do Futuro, ele mexe no tempo, para frente e para trás, memórias de futuro, memórias de passado, tá? Então ele vai para frente, para tempo e espaço. Ele mexe no tempo e no espaço. Mas não mexe no ser. Vai o mesmo ser. No Mistério do Tempo, que é o Netflix, o cara tem que virar um ator, ele tem que voltar no tempo e no espaço e trocar o ator, porque senão vai ser reconhecido, blá blá blá. Então é isso que nós vamos fazer na nossa vida e na nossa rotina. Tem uma hora que o Luiz vai falar, o Luiz não, lembra do Galdino? O Galdino vai falar com os avós dele e ele vai trocar o ator. Ele pode trocar o ator. Ou ele pode trocar justamente de ser e mudar o universo inteiro. Você entende? E aí, quando muda de ser, mudou todo um processo de cognição. Ou mudou só o ator. E a outra vez que eu falei, nessa ideia também, é a seguinte: se você está no ser, Luiz, no ser Benhur, no ser Jefferson, no ser Jackson, em alguns momentos você vai ter... Olha que bola linda. Essa bola é muito bonita. Você vai ter uns pokémons. E os pokémons, agora eu vou pedir até a ajuda do Luiz. Os pokémons você pode ter na memória, se não me engano, na memória de trabalho você consegue gravar até 16 palavras, Luiz, uma coisa assim? Qual é a memória de trabalho? Depende da pessoa, mas a distribuição gaussiana da população varia por aí, 20, 16. Então, 20, 16 palavras você guarda na sua memória de trabalho. 20, 16 palavras... working memory. Working memory. Então, de repente, você tem 20, 16 pokémons. Você continua sendo o mesmo ser, mas consegue simular um ser diferente em tempos menores de 12 segundos, porque você é uma pessoa que eu estou aqui fazendo um paper, eu sou uma mãe, a criança me chama, eu jogo o Pokémon mãe, atende a criança e volto. Mas eu não saio do ser. Porque se eu sair do ser, eu não consigo terminar o paper. Então eu tenho pokémons. Esses pokémons são simuladores que vai atender aquele requisito rápido do que você tá, do que foi. Mas só que eles são burrinhos. Eles têm uma alta potência em algo e não tem potência nenhuma em outro algo. Então eles vão vou atender meu filho. Então a mãe foi. Seria o outro nome que você estaria dando para os atores. Mas é um ator portátil, né? O ator portátil que você está usando, né? E não é um ator que você encarna ele. Você usa ele e ele volta, né? Você joga e ele volta. Personagens. Mas você notou? Mas são personagens. Oi? Rápidos. São rápidos e retornam. Micropersonagens. Micropersonagens. São elásticos. Eles vão, fazem e retornam. Porque na tua vida você está fazendo uma coisa e você tem distração de vários pontos. E quando o ser muda e vai para aquela distração, você não consegue voltar e continuar o que estava fazendo. Então você tem que usar esses micro-atores, esses micro-personagens, esses pokémons. Porque também pode ser pessoas com muito poder. Você entende? Vai, atua e volta. Entende? E nessa ideia daí você consegue reestruturar um pouquinho mais. Agora, uma mãe que está no supermercado, a criança está fazendo briga, está fazendo birra, a mãe usa o micro personagem da mãe mais severa durante aquele momento onde é necessário,
que é um Pokémon muito poderoso, depois ela retorna. Sem o batimento cardíaco alterar. Porque quando tem um batimento cardíaco muito forte, vem o bicho grande, o monstro, que defende a gente da vida e morte, e esse aí é o que causa o caos social e o caos familiar, e o desamor e as desavenças. Ela só está externando, ela só está atuando, ela não está sentindo no processo fisiológico dela. Pronto. Você notou? Então você está usando, e você usou bem, que eu vou pegar esse gancho agora. Você usou um microelemento, um micropersonagem, um Pokémonzinho, foi lá e atuou e voltou. Mas não está sentindo. E o sentir em primeira pessoa é o que pode aumentar a consciência maior da pessoa mesmo, ou danificar a pessoa. Lembra que eu falei para vocês, para você, Jefferson? A palavra, ela pode ter um significado pequeno, uma semântica extremamente pequena, e ela pode sentir muito pouco. Mas se você aumentar a semântica e o significado da palavra, você pode sentir mais. Então a tua consciência é maior para a mesma palavra. Tem um exemplo disso, prático, experimental, empírico, muito bom, que é uma pesquisa de linguística demonstrando que pessoas não são ofendidas, não se sentem ofendidas, não demonstram reações fisiológicas de estresse quando elas são xingadas nas suas línguas não maternas. Ou seja, todos vocês são brasileiros, né? Então, se eu falar aqui, you're son of a bitch, vocês não vão carregar a mesma emoção nessa palavra, vocês não vão se sentir tão ofendidos quanto um brasileiro falar o mesmo xingamento em português. Você notou? Porque essas palavras... Não vai carregar o meu sentimento. Tem um sentimento, tem uma semântica, tem uma atuação. Eu acho até que depende do que você faz, ô Luiz, e aí eu vou usar você para tentar buscar uma coerência. Você está no universo, tá? Você está no universo, e o teu universo tá bom. Vamos supor o seguinte, você é um pai de família, legal, você quer o bem dos teus filhos, e o teu filho de 17 anos está no universo de games fechado numa sala durante dias. E você quer arrancar ele daquele universo. Qual a estratégia? Como levar? Como puxar? Você entende? Como mudar aquele universo de conexão cerebral? E outra, naquele universo ele vai atuar diferente. Ele pode ser mais ou menos agressivo, não interessa, mas ele vai atuar diferente. Ele acha, e ele pode estar... E aí uns caras que eles falam o seguinte, das teorias dos garotos nessa idade. Tem até uma teoria que fala que eles são um processo inibitório completamente distorcido, porque não se inibe e continua jogando, ou um processo que eles chamam neném. Lembra do neném? Nem estuda nem trabalha. Nem estuda nem trabalha. Neném. Eles não têm responsabilidade, eles não assumem responsabilidade, eles não atuam o processo inibitório para nada, eles fluem, então não há processo inibitório. E esse processo inibitório também, eles não focam a atenção para o processo inibitório ocorrer naturalmente. Eles só deixam que se levar ou pela sexualidade, ou pelo game, ou pela onda. E aí se perde na Prazer de curto prazo. Prazeres de curto prazo. Sim, mas curto prazo. O cara passa um mês jogando game, cara. Isso não é tão curto. Não, mas não. Isso daí é o período em que ele está envolvido no prazer de curto prazo. Mas o prazer de curto prazo é você jogar o jogo, é você matar o inimigo e ter a descarga de dopamina. São prazeres cujas atividades para acontecer a liberação de dopamina são curtas. E não prazeres, por exemplo, você conseguiu um degree na academia, que você precisa passar 4 anos estudando para você conseguir ter aquele prazer. São atividades simples, muito fáceis de fazer, acessíveis, que liberam a descarga de dopamina. E aí, colocando essa sua teoria de como intervir nisso, tudo para mim se resume na metacognição e ciclo de recompensa. Como eu faço ele perceber que ele está preso num ciclo de trigger, ação e recompensa? Como eu faço ele repensar esse ciclo sobre as consequências que isso vai ter para o futuro dele? Isso você chama de metacognição, só para deixar reforçado o que é metacognição para você. A metacognição que eu chamo é cognição sobre a cognição. Então, todos nós temos, por exemplo, o ciclo do hábito. Todos os hábitos que nós temos, sejam eles viciosos, sejam eles produtivos ou não, eles têm 3 ciclos. O trigger, que é o que inicia o hábito em si, a execução, e a recompensa. Se é hábito, é porque tem alguma recompensa. A metacognição é eu descobrir que, existe esse ciclo, eu ter uma consciência sobre qual é o meu trigger, qual é a minha ação e qual é a recompensa,
retirar um desses elementos e tal qual o fogo é extinguido. Quando você tira um desses elementos, eu consigo extinguir um hábito, se eu tiver a mesma cognição sobre essa cognição. Uma coisa legal também que o Luiz falou, esse do hábito, se vocês lerem o livro Poder do Hábito, pega bem essa ideia aí e vai fundo, cara, e funciona. A outra coisa que o Luiz falou que eu acho muito legal, que é essa recompensa em curto prazo. Vício só cai em cima de recompensa a curto prazo. Não existe vício de longo prazo. Não tem, você entende? Então, por isso que as pessoas falam que açúcar dá vício. O chocolate. Chocolate é curto prazo. Chocolate é curto prazo. Então, o vício é justamente isso, é o curto prazo. Você fumou, dá nicotina, curto prazo. Você pega açúcar, dá glicose, curto prazo. Cocaína, não sei o que. Alguns falam até que o tal do ayahuasca não dá vício porque ele é longo, ele leva 40 minutos para atuar. Então é vício, não é vício, blá, blá, blá. Então tá na brincadeira. E o bicho é muito ruim. Mas tem uma brincadeira do prazo e a definição de vício ou não. E alguns falam que o próprio carboidrato dá vício porque ele é muito curto. Ele vira energia muito rápido. O pão vira energia muito rápido. Então passa a ser um vício. Porque a energia é muito, muito rápida. A energia. Então isso é uma coisa diferente. Tá? Vamos lá, onde eu estava com a ideia? Eu estava na ideia das... Como romper? Como fazer o guri lá de parar de jogar? Como romper, cara? Como romper? Porque, veja só, uma coisa que eu acho, tá? Uma coisa que eu acho. Você pode mudar a ecologia do cara, tentar entrar dentro da cabeça dele, mas a cabeça dele está num universo diferente, não é teu. São outras estrelas brilhando lá dentro. São outros graus de importância lá dentro. E um dos graus de importância, sabe qual é? Quando o papai falar, fica quieto e não reage. Pronto. E o papai fala, joga no lixo e continua jogando game. Então, atuar aí é pesado. Atuar aí é pesado. E a experiência que tem aí é o Benhur e o Jefferson. Os dois têm filhos, né? Os dois têm filhos. O Jefferson tem uma menina que foi lá para Porto Alegre, ficou muito emocionada com as coisas, lá voltou. O Benhur também tem duas meninas que passaram experiências pesadas. Um garoto dele está fora. O garoto do Benhur passou em segundo lugar em engenharia elétrica, lá na Federal do Paraná. Mas desistiu. Saiu, foi embora. Quer dizer, cada um tem uma ideia totalmente. Cara, você não controla as ideias. Tá, foi. Passa a coisa e vai para outra. Então, como entrar nessa consciência, como contornar essa consciência, como ampliar essa consciência, eu acho, Luiz, que o único caminho é a gente saber mais sobre a consciência em primeira pessoa. Você entende? Como que está lá dentro do indivíduo. Para mim, e a gente precisa estudar bastante sobre isso, por isso que eu estou falando aquela frase que você mandou para mim de estímulo. Um estímulo externo que não gerou em você uma resposta de potencial evocado e gerou no outro, o outro já está em vantagem competitiva extremamente grande. E o processo de aprendizado do outro está lá na frente e o teu está peneirando o entendimento onde você não tem estímulo de entender algo, você entende? Deixa eu só falar para os meus irmãos. O potencial evocado é o seguinte, quando você... Jefferson, lembra que você estudou palavras, a neurociência da palavra? Quando você fala um A, um B, um Abel, quando você fala A, no cérebro ativa uma área. Tem sinal. Mas tem pessoas que, de repente, quando fala isso, não ativa nada. É como isso? Não dá resposta. Não é bem isso, tá? Mas tem pessoas que, por exemplo, um sinal raro e frequente, ele dá uma resposta em 300 milissegundos. 300 milissegundos tem resposta. Me falaram que o Neymar tem algumas respostas em 200 milissegundos. Cara, um cara com uma resposta em 200 milissegundos, o pianista, por exemplo, tocando piano, a resposta que ele tem, é coisa de, talvez, não sei, 50, 100 milissegundos, jogando. Então, é uma resposta muito rápida. Depende das coisas que você quer pensar e atuar na vida, o teu cérebro não teve o sinal. Então agora você vai buscar entendimento, compreensão, para buscar qual é a resposta certa a ser dada. Mas, cara, como que eu posso ter esse sinal no cérebro, né? Esse sinalzinho, né, continuando o que o Jackson falou, esse sinal que você consegue no cérebro é muito interessante, que é o seguinte, você pega, mete um bando de eletrodos na cabeça de uma pessoa, que são antenas que capturam atividade cerebral.
Se você pegar uma criança que é alfabetizada e mostrar para ela um monte de símbolos e no meio desse, numa tela, né, de computador, e mostrar para ela no meio desses símbolos letras ou sílabas, quando ela olhar uma letra que ela consegue ler, ela sabe que aquilo é uma palavra, ela sabe ler a palavra, o cérebro dela vai soltar um sinal, alguns milissegundos depois que ela viu aquela letra. Se você pegar crianças que não são alfabetizadas e fazer a mesma coisa, elas não vão, o cérebro delas não vai liberar sinal nenhum. Então, esse sinalzinho aí que você consegue medir quando a pessoa atribui significado a alguma coisa, que ela capturou a informação, e quando ela não capturou a informação. Uma coisa muito legal sobre os pianistas é que eles têm uma hiperconexão muito grande entre o ouvir e o fazer. Então, o conectoma deles entre a parte, né, que é, entre aspas, que não existe um núcleo especializado exatamente uma coisa só, mas o que é interessante para o conectoma deles da parte motora e a parte auditiva está muito conectado, ao ponto de você poder... chamo de ponte. Isso, ao ponto de tu poder, por exemplo, pegar uma música e tocar sem nunca ter lido a partitura, porque o seu cérebro está tão treinado do ponto de tal nota é isso daqui e aqui, na distribuição espaço do piano, que tu já sabe, tu ouve uma música e fala tal nota é esse movimento, tal nota é esse movimento. Instintivamente, sem pensar muito sobre isso. Né? Eu ouço a nota e a harmonia em menos de milissegundos, já sei o nome da nota, porque tenho ouvido absoluto. O Jacques falou comigo um ano e pouco, 2 anos atrás, na relação de pilotagem de avião. Simplesmente a hora que ocorre a pane as coisas, automaticamente sua mão vai, você não pensa para fazer, você só faz. E você não sabe por que você fez aquilo e aquilo foi assertivo naquele momento, é exatamente naquele momento. Agora, o que entra são estudos específicos em cima de uma linhagem. Então, você desenvolve, o Jacques falou, 2.000 horas fazendo aquilo, você aprende a fazer aquilo. Então, um treinamento, tanto é que colocamos na faculdade de aviação a necessidade de fazer os conhecimentos em cima de simuladores e não matando as crianças que vão novos achando que conseguem pilotar e vão aprender no avião. O avião mata, o simulador não mata, o simulador mantém a pessoa viva e pode errar quantas vezes for necessário no simulador. Então, é em cima de um estudo específico para isso. Agora, essa abrangência maior da metacognição e dessa... Eu acho que é em cima de específico da linhagem que a pessoa... Não, mas olha, Gerson, olha só. Antes de... quando você falou de 2.000 horas, eu inventei 2.000 horas por causa do piloto, tá? Então, quando eu falei 2.000 horas, porque, cara, se a prática de pilotar fala de 2.000 horas, não está falando à toa. Algo tem aí. Se não está falando à toa, vamos adotar isso. Tanto que os consultores que eu uso, também eu uso o termo 2.000 horas para virar guru. Só depois de 2.000 horas de trabalhar comigo vai virar guru. Porque tem coisa que ele não vai pegar falando, não vai pegar ouvindo, é aprendizado implícito. Só que aí tem um problema que eu acho que é legal, é fundamental. Quando você recebe um estímulo, que é essa palavra que eu quero escrever, tá, Luiz? Que você começou a falar de consciência. Como que um estímulo vai tomar a ser um processo consciente? Quando você recebe um estímulo externo, tá? E você tem uma reação em menos de 200, 300 milissegundos, você já está processando esse estímulo. E o cérebro já está te dando um P300, um N400, ele está te dando algo. E ao te dar algo, você vai processar esse algo. Mas ao dar esse algo, já é um processamento. Você entende? Só que tem pessoas que com esse mesmo estímulo não tem esse processamento. 2.000 horas de voo, vai treinar piano, vai fazer não sei o que, até que isso passa a ser inconsciente. O passar a ser inconsciente é quase que o cérebro vai responder sozinho. Cara, o cérebro vai responder sozinho. Não sei se é autônomo o nome, mas pode ser. Cara, vai responder sozinho. A coisa funciona. Oi? Automatização. Uma automatização. Quer dizer, agora eu não penso, mas antes, para eu não pensar, eu usei a metacognição. Olha, eu tenho que me dedicar, eu vou trabalhar 2 horas por dia, eu vou fazer isso 3 horas por dia. Diga. Tem um vídeo ótimo disso, inclusive feito em parceria com a Brain Products, que é o seguinte, eles pegaram um cara, é um vídeo publicitário, que está numa série do David Eagleman, aquele neurocientista comportamental.
É incrível. Um carinha, ele sabe muito bem empilhar copo. Sabe aquele brincadeira do copo? Você pega um bando de copos descartáveis e em um movimento você tem que fazer uma pilha sobre eles. Eles pegaram um carinha, que é muito bom em fazer isso, colocaram um EG nele e colocaram aquele plot, o topoplot, topográfico, sabe, do mapa de frequência. Dá para ver as ondas em cima da cabeça em formato colorido. E pegaram o David Eagleman, que ele nunca soube montar aquilo lá. O carinha que já estava treinado para fazer aquilo lá, enquanto ele estava montando, a atividade no cérebro dele era mínima. Já do cara que nunca tinha montado na vida, a atividade era gigantesca sobre o córtex motor. Ou seja, aquele cara estava fazendo aquilo, ele não estava nem gastando nem meio neurônio, né, fazendo uma hipérbole aqui, nem meio neurônio fazendo aquilo. Já o cara que nunca tinha feito, estava gastando uma energia gigantesca ali na mesma coisa. Posso até te mandar esse vídeo depois. Manda, mas eu cheguei a ver esse vídeo também. Eu também vi uma coisa também, lembra do Neymar também? O Neymar, ele entrou na ressonância e começou a bater bola na ressonância. Dentro da ressonância, a cabeça fica parada e com o pezinho batendo bola. E jogador iniciante, que não sabe jogar. O jogador iniciante tem uma área enorme no córtex, que o cérebro recruta para bater a bola. O Neymar não pontinho de nada. Porque já automatizou, já entrou, já ficou pronto. Já não precisa usar a metacognição nesse caso. Talvez vai usar para ajustar um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque de repente está batendo a bola errado. Mas já tem o tempo. Quanto menos você usa essa parte córtex do cérebro, mais está automatizado o sistema. Mais perto das 2.000 horas, vamos dizer, de voo, que você já tem, você entende? Então, por isso que é importante você saber, quando você olha uma consciência de alguém, vamos supor que você tenha, honestamente, Luiz, o que eu penso, por exemplo, do psicopata. Não tem os triggers inicial. Não tem o trigger emocional de engajamento emocional. Não tem, cara. Não tem. Então o que nós temos que gerar é gerar esse trigger nos caras para eles sentir essa emoção. Não tem como sentir porque não tem o sinal. Não tem o potencial evocado para aquilo, você entende? Então toda a nossa sociedade fala o seguinte: pô, como que você não pode chorar porque você vê uma criança desse jeito? É fácil, eu recebi o meu estímulo antes de 500 milissegundos, eu já recebi o estímulo, eu já estou acionado a minha rede, eu já estou me empatizando com a pessoa. O outro não tem o estímulo, ele fica olhando do lado, qual cara que eu faço? Porque não tem o estímulo. Então nós estamos falando de coisa de realmente entender essas crianças que às vezes não têm essa parte empática e saber qual o estímulo que não está tendo prévio, né? Entende? Entrar com mais consciência em cima no potencial evocado. Mas o problema você entrou aí na neuropatia da psicologia ou da sociopatia ou da psicopatia, que é o transtorno de personalidade antissocial, esse é o nome clínico, né? A gente observa que é na infância, é a formação desses mecanismos de processamento de empatia na infância. Então, você tem um estudo que saiu esse mês, o mês passado, foi o seguinte: como as pessoas reagem ao toque hoje, abraços, a contato físico de abraços, como isso se traduz, como o cérebro dela processa o contato físico em formato de abraço, é muito relativo ao contato físico similar que ela teve na infância. Então, traduzindo, quem foi mais abraçado na infância gosta de abraçar hoje. Quem não foi abraçado na infância, quem não teve, por parte da cultura, por N motivos, a pessoa não gosta de abraçar hoje. Porque o cérebro dela não interpreta esse estímulo aqui como liberação de endorfina, dopamina. Ele interpreta esse estímulo aqui como perigo, Invasão. como alguém tá invadindo. Tá invadindo. E aconteceu isso. Eu fui na Alemanha no primeiro encontro que eu tive lá, fiquei tão contente. E abracei o alemão ficou tão duro, mas tão duro, cara. Falei, meu. Aí parei de abraçar o pessoal. Falei, não, isso é cultural. Essa coisa não é para abraçar todo mundo. Eu parei de abraçar porque é cultural. O americano também não gosta, né? O americano defende hug, não. Can I hug you? No. Hug, não. Pessoal, eu acho que é isso aí. Depois a gente continua de novo, para não ficar tão longo os vídeos. Mas a ideia é justamente acelerar esse conceito. E Benhor e o Jefferson, o Luiz já está sabendo disso. A gente vai tentar cada vez aprimorar mais a consciência em primeira pessoa. Então, como aumentar a consciência aí dentro do Jefferson, aqui dentro do Jackson, aí dentro do Luiz, aí dentro do Benhor. Então, como a gente brincar? E para mim o segredo maior que nós temos é o seguinte: quando você senta na frente do Netflix e vê aqueles filmes, você sente coisas. Essas coisas você tem que sentir na tua vida.
de uma certa maneira, não para agressão, mas sente isso e muda, reinterpreta a vida para sentir e aumentar essa consciência, principalmente esses filmes de ficção científica, foi para lá, foi para cá, tentou, onde você vai aproveitar, onde você amplia essa tua consciência. Porque, de fato, cara, o mundo que nós vemos aí fora é diferente do que você está vendo, do que eu estou vendo, tá? A coisa real é outra. A gente vai no meio termo. Manja, o que está funcionando, a gente vai se ajustando. É isso, é isso. Então, dentro de nós, a gente se ajusta diferente. Para ficar bem, para ter um bem-estar, para ter alta performance, para fazer o bem para todo mundo em volta da gente, para agregar valor em tudo, você entende? E a gente cada vez melhor. Mas a gente como protagonista. Por isso que eu falo para você, se você é seguidor, já ficou muito atrás. É protagonista. Você é o cara. Tá bom, você é o cara, então você se coloca em alguma posição. Mas você sempre é o cara. Mas o cara que varre a calçada é o cara também. Depende se ele acha que é o cara ou não. Se ele não acha que é o cara, ele pode estar levando um carro de luxo, ele pode estar comprando um prédio enorme, mas ele não é o cara, ele não se acha. Se não se acha, não é, cara. Então tem que se posicionar nessa maneira, nessa flexibilidade, nesses universos e trabalhar com esses universos para a gente ter uma consciência melhorada. Beleza? Beleza. Benhor? O Benhor tá lá. Então tá bom, eu tô fechando aqui, Luiz. Um abraço para vocês. Jackson, Diga. preciso de uma palavrinha off.